Boa tarde, Galhardo. Tudo bom? Boa tarde. Bem. Galhardo, dando uma olhada aqui nos números, né? Você continua com 9 gols, muito próximo do Washington e do Felipe Azevedo, que foram os principais artilheiros até o momento, marcando 11 gols cada um. Sim. Mas Felipe Azevedo, exatamente. Desde o dia 29/9, embora tenha marcado 9 gols, a gente sabe da sua característica de goleador, mas desde o dia 29/9 que você não marca. O que é que tem acontecido? Como é que você avalia isso? Ou você está jogando mais para o time? Olha, eu lembro que eu vim aqui depois do jogo do Vasco, né? A gente tinha retornado de férias, e aí me questionaram isso. E na semana que antecedeu o Clássico, e depois do jogo do Inter, eu fui questionado que tinha 6 jogos que eu não marcava, se eu estava ansioso. Confesso que ansioso eu continuo não tendo problema nenhum, mas eu já disse aqui numa coletiva que se eu não fizesse mais nenhum gol, o nosso time estivesse obtendo as vitórias e eu estivesse ajudando de alguma maneira dentro de campo, isso em nenhum momento me deixaria mal. Mal eu estaria se a gente tivesse continuado sem vencer, naquela seca que ficamos acho que de quase 10 jogos ou 10 jogos. Isso sim, com certeza me deixaria mal. Vale ressaltar que errei pênalti, vale ressaltar que contra o Avaí eu tive muitas chances e acabei não tendo a competência que normalmente eu vinha tendo. Mas meus companheiros têm dado conta também, têm feito gols. O Bergson, eu estou muito feliz pelo momento que ele está vivendo. É um menino que sabe fazer gols, né? Que na hora certa começou a sair. Tenho certeza que até o final do campeonato vão sair vários gols. E tem um mês, então, né? Dia 29. Um mês que eu não faço gols, não sabia disso. Eu acho que essa semana é a semana mais importante do ano. No caso do Ceará, né? Eu cheguei no Brasileiro. Na questão do Brasileiro, sem dúvida nenhuma, é a semana mais importante que nós temos. E eu vou trabalhar para tentar ajudar. Coincidentemente ou não, desde quando o Anderson saiu, acaba que mudou um pouco o esquema, né? A forma de trabalhar do Adilson. Então, eu estou tentando me reinventar dentro de campo para poder ajudar meus companheiros. Então, quando a gente não consegue ajudar com gol, com assistência, a gente tem que se matar de outra forma, que é correndo e tentando ajudar. Galhardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bem. Como fazer para continuar vencendo em casa, já que vem de uma vitória contra o Fluminense, né? Contra o Internacional, que vem de uma derrota em um clássico. Queria que você pontuasse o que o Ceará tem que fazer para conseguir passar por mais um adversário dentro de casa. Olha, nos últimos 3 jogos em casa nós fizemos 7 pontos, né? 2 vitórias, Avaí e Fluminense, empatamos com o Vasco, ao meu ver, conseguimos massacrar, né? Deixar o time deles ali em condições de empatar e até de virar o jogo. E a gente tem sido muito forte em casa, né? Tem voltado esse espírito. Isso é uma coisa que a gente tem dito nas nossas rodas ali que antecedem o jogo dentro do Castelão. Fazer a questão fator casa, né? Valer a pena. Até porque os torcedores têm lotado os estádios, têm nos apoiado o tempo inteiro. Isso a gente não tem nem o que questionar. Então, quando a gente se junta, eu acho que a gente fica ainda mais forte. E temos 2 jogos agora no Castelão, como eu disse, a semana mais importante. O Internacional vem de uma sequência aí de um empate e uma derrota diante do Clássico. Não vai ter o goleiro, que é o capitão deles, que é o Lomba, acabou sendo expulso. A gente tem que usar isso da melhor forma a nosso favor. E não podemos pensar em outro resultado a não ser a vitória. A gente tem que saber jogar o jogo. Tenho certeza que a torcida vai mais uma vez encher o estádio. E que 9h30, 9h45 a gente possa estar comemorando essa vitória e já depois pensar no Clássico. Galhardo, o Ceará, boa tarde. O Ceará bateu 5 pênaltis, cobrou 5 pênaltis no Campeonato Brasileiro. Você fez as duas cobranças que resultaram em gol, né? Você acabou perdendo um gol, mas no geral o Ceará tem um desempenho pior. Perdeu 3 pênaltis, fez 2. Por que você acha que o time não está tendo um bom desempenho? A questão do pênalti é mais o lado psicológico? Ou está faltando realmente trabalho, cobrança após o treinamento? É diferente também o treinamento do jogo, tem a pressão externa. E eu te pergunto também se você continua como cobrador oficial, porque no momento que o Bergson bateu, você não estava em campo. Não, continuo. Tanto que no intervalo, quando eu entrei, o Adilson falou para mim que se caso houvesse pênalti, não pelo Bergson ter errado, mas quem bateria era eu. Cara, o erro faz parte, faz crescer, né? O Bergson, apesar de ter errado o pênalti, ele não se abalou. Para mim, fez uma grande partida, mais uma vez, e faz parte. Tem um momento. Treinar é uma coisa, né? Sem pressão, sem cansaço,
Você, às vezes, treina ali, tendo o jogo, você vai treinar pré-jogo, no caso, você não está tão cansado, não tem a questão do calor, não tem a questão da torcida, tem vários fatores ali que podem influenciar. Mas um erro é sempre um erro, seja ele qual for, um pênalti, uma cobrança de falta, um escanteio, um carrinho para ser expulso, o que for é um erro. E, obviamente, que a gente treina para não errar, né? Se você for pegar aí os meus últimos 10 pênaltis, eu errei um, que foi aqui. O Bergson aí tem também um aproveitamento gigantesco. Bateu pênaltis importantes ano passado pelo Atlético Paranaense e, infelizmente, não entrou. É um aproveitamento ruim, de 40% só, mas faltam 8 jogos, a gente pode acabar melhorando isso aí. E se tiver outros pênaltis, sem dúvida nenhuma, eu, Bergson e quem tiver que bater, Ricardinho, vai estar preparado para isso. Se eu estiver dentro de campo, com certeza eu vou pegar a bola e colocar lá na rede. E o segundo ponto era? Perguntou mais alguma coisa? Tá. Fico. Ô, Thiago, boa tarde. Sempre o próximo jogo é o mais importante. Você que entrou naquele jogo aqui em Fortaleza não estava muito bem clinicamente, né? No início do jogo lá, o jogo aqui que o Ceará venceu. Já está bem, jogou só meio tempo, já está bem. E é uma decisão contra o Cruzeiro, ou contra o Internacional? Olha, eu comecei o jogo até contra o Fluminense bem, assim, eu não estava me sentindo nada, mas durante o jogo eu realmente, minha pressão baixou, tive ânsia de vômito, tive um mal-estar, né, uma desidratação, talvez foi o que foi me passado pelos médicos, tentei me recuperar, tinha pouco tempo hábil para poder, entre um jogo e outro, o professor acabou optando, e entrar com uma outra formação, respeito, obviamente, apesar de a gente querer jogar sempre, né? Mas eu realmente não estava em condições legais, joguei 45, então consegui até descansar um pouco mais, tendo em vista que eu saí, acho que com 10 minutos no jogo do Fluminense, entrei no intervalo. Então, obviamente, acaba que descansa, até porque as viagens aqui para o Nordeste é um pouco mais cansativa, principalmente quando vai chegando o final do ano, né? Que já tem 42 jogos na temporada, e isso tem um desgaste. Mas isso não é desculpa, faltam apenas 8 jogos, né? E desses 8 são 8 finais que passa pelo Inter. A gente tem que pensar passo a passo. E o Internacional é um jogo onde, como eu disse, eu acho que é a semana mais importante. Primeiro, porque é um jogo em casa, o Internacional não vem bem. E segundo, que vai ser domingo, um clássico, né? E aqui a gente sabe que o clássico é o divisor de águas para tudo. No primeiro turno nós fomos felizes, fizemos um bom jogo lá contra o Inter, não vencemos, e acabamos vencendo o clássico, onde a gente conseguiu dar uma engrenada boa, né? Vencemos depois a Chapecoense, fizemos bons jogos e acabamos não conseguindo os resultados. Agora tem que ser de forma diferente, vamos ter 5 jogos em casa, 3 fora. Temos que bater nossa meta não só para fugir do rebaixamento, mas tentar uma coisa maior que seria a Sul-Americana. Galhardo, boa tarde. Boa tarde. Nos últimos jogos, né, com o Adilson, você chegou a fazer a função de falso 9, nos últimos 2 voltou à sua função de origem, e agora tem um companheiro ali no meio-campo, que é o Felipe Bachola, que está ajudando ali na marcação e também na criação de jogadas. Assim, como é que tem sido para você dividir essa função e o que é que tem contribuído, o que é que você tem sentido de diferente? Olha, o Bachola é um excelente atleta, né? Ele tem crescido muito agora nessa reta final, né? Tem nos ajudado, está tendo mais oportunidade. E a gente sempre comenta que futebol é questão de confiança, né? Então, sequência, pegar um ritmo. E ele realmente tem feito, acho que as últimas 3 partidas dele foram impecáveis. A do Fluminense, arrisco a dizer ali, apesar da gente ter sofrido um pouco no segundo tempo, que ele foi um dos melhores em campo, se não o melhor. E nesse jogo também contra o Palmeiras, o segundo tempo dele foi muito bom, muito bom. Acaba que divide, né, a responsabilidade e a atenção, né? Eu tenho ocupado mais o lado direito do campo para tentar criar, e ele ocupado mais o lado esquerdo. E acaba que a gente tem chamado bastante a atenção dos marcadores, aparecendo o João Lucas de um lado, o Fabinho do outro, o próprio Bergson está tendo chance também de fazer os gols, e isso tem ajudado. A gente tem um entrosamento que a gente acaba pegando os treinamentos, apesar de não ter muito tempo para treinar entre um jogo e outro. Desde que o Adilson chegou, acho que foram jogos quarta e domingo, sei lá, dos últimos 5, 6 aí. Tivemos uma semana, acho que foi entre Bahia e depois Vasco. Bahia e Vasco, que a gente nem teve uma semana, porque eles chegaram na terça, não treinaram, só fomos treinar na quarta. Então, é um pouco corrido. Mas cada dia que passa a questão do entrosamento é aumentar. Fico muito mais feliz em jogar de 10 do que de falso 9. Eu estava tendo uma dificuldade, eu conversei isso até com o professor, porque não é minha característica de segurar a bola, de trombar. Então tem que ter um cara de referência ali, até que
possa puxar, né? Porque eu de falso 9, quando eu saía da área, não tinha quem preenchia o espaço. Quando eu saio, tem um 9, quando o 9 sai, acaba que eu faço esse espaço. Não é característica do Bachola de entrar na área, pisar tanto quanto eu piso. Então, a gente acabou sofrendo um pouco, mas conseguimos fazer bons jogos, né? Fizemos um bom jogo contra o Santos lá, quase conseguimos vencer. Mas é melhor que tenham referência, até porque o Bergs tem mostrado que ali ele está conseguindo criar e ter as oportunidades para fazer os gols. Oi, Galhardo, boa tarde. Boa tarde. Quando você chegou logo, você determinou uma meta aí de fazer 10 gols. Sim. Depois eu lembro que você deu uma ampliada na meta, né? Uma meta para 15 gols. Parou nos 9, mas ainda tem 8 jogos pela frente. Essa meta, ela continua como foco seu? Sim, me fui perguntado isso ontem. Meu pai me ligou ontem para falar comigo e ele falou, e aí, vamos parar nos 10? Eu falei, pai, eu sonho muito alto, cara. Enquanto eu tiver chances reais de poder fazer os 15 gols, eu vou em busca. É ruim ficar sem marcar, mas isso não me traz nenhuma intranquilidade, né? Eu fiquei triste no jogo do Goiás, porque eu tive oportunidade, no jogo do Avaí eu tive oportunidade, mas de lá para cá eu não tive chance real contra o Fluminense. Fiz até uma jogada lá que o goleiro pegou, mas não foi real, né? Tipo de fazer o gol. O Vasco, contra o próprio Palmeiras, agora eu não tive chances reais assim, de marcar. Então, chateado eu fico quando você tem a chance real, como eu tive contra o Goiás no pênalti, o Avaí eu tive umas 4, 5 bolas de cabeça que eu errei. Aí isso sim, eu vou embora para casa chateado. Mas enquanto eu não estou tendo oportunidade, isso não me tira nem um pouco o sono, até porque as vitórias têm vindo. Avaí, do Fluminense, o empate com o Vasco, aguerrido como o time foi. Não vou nem entrar no mérito agora desse último jogo aí, né, da questão da arbitragem, que não vi uma pessoa falando que foi ilegal o gol, né? Mas eu acho que se o time continuar nessa batida, os gols vão voltar a sair naturalmente. Então, estou me preparando para que isso possa acontecer sempre no próximo jogo. O que fiz para trás já passou, né? Tem um mês que eu não faço gol, isso aí não dá mais para ficar falando, lamentando. Mas esses 8 jogos, esses 30 dias que faltam para frente, eu posso fazer alguma coisa diferente. Se eu não chegar nos 15, obviamente eu não vou ficar triste. Mas o quão mais próximo eu chegar, mais feliz eu vou estar. Galhardo, é claro que é uma situação que não depende só do Ceará, mas nessa briga ali contra o rebaixamento, o Ceará conseguindo vencer o Inter, e aí, claro, dependendo ali de uma situação de resultados, o Ceará pode ganhar até 3 posições. Eu queria te perguntar qual a importância de uma vitória frente à equipe internacional e, de repente, ganhar, não digo as 3, mas, sei lá, 2, uma, enfim, ir acima na tábua de classificação e dar uma moral mais para o clássico do domingo. Olha, a importância, quando vai chegando na reta final do campeonato, que vai afunilando, a importância de uma vitória quando se briga tanto embaixo quanto em cima é muito importante, né? Hoje eu acho que a diferença ali para o primeiro da zona está 2 pontos, né? 31 do Fluminense, tem 33 nosso, Cruzeiro, Botafogo. Então, eu acho que do Atlético Mineiro para baixo ali está todo mundo brigando. Está todo mundo ali brigando para escapar desse rebaixamento. Então, o fator casa tem que se fazer diferença, né? Tendo em vista que a gente tem 5 jogos no Castelão, a gente tem que fazer nosso papel. Pela conta aí de matemática, aí precisam de 4 vitórias. Você tem 5 jogos em casa e sai 3 contra um concorrente direto, que é a Chapecoense. Então, quinta-feira eu acho que é o jogo primordial. Como eu falei no começo aqui da entrevista, é a semana mais importante, eu acho que no ano do clube. E desde que eu cheguei aqui no Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Então, é uma semana que pode mudar o patamar, que a gente pode ganhar 3 posições, 4... Depende tudo desses 2 jogos. Se você faz 2 vitórias, você já esquece embaixo, já começa a olhar para cima para uma Sul-Americana. Se você faz 4 pontos, você depende dos resultados. Se você faz 3 pontos, depende do resultado também. Se você não faz nenhum ponto, você vai brigar com certeza lá embaixo. Então, tem que vencer o jogo do Inter, tem que fazer uma grande partida. E tem jogos que às vezes você não precisa de grande partida. Tem jogos que você não tem que jogar, você tem que vencer. E isso passa pelo jogo quinta-feira do Inter. Galhardo, boa tarde. Prazer falar com você. Eu tinha perguntado na semana passada para um jogador, não me lembro agora quem exatamente, sobre se o Ceará já estava ganhando mais a cara do Adilson Batista, né, hoje em dia. Porque já são 8 jogos do Ceará com o Adilson, e aí eu queria saber de você isso, né? O time ainda está nessa transição de Anderson para Adilson, ou você acha que o Ceará já tem essa cara do Adilson Batista? Olha, já tem. Eu acho que já está com a cara do Adilson Batista. Óbvio que
ele não teve tempo para treinar, como eu disse, né? Então tem coisas que vêm os resquícios do Anderson, mas tem muita coisa que é mentalidade do Adilson. A chance que ele deu agora para os jogadores no jogo do Palmeiras deixa o grupo muito feliz, porque são pessoas que têm trabalhado bastante, precisando do espaço, buscando seu espaço, e mostra o quão o grupo está comprometido em treinar, em trabalhar, e ele sempre deixou isso bem claro, que vai ter oportunidade, que vai jogar, assim como o Anderson também falava. E isso se mostra não só na teoria, mas sim na prática, né? Ele colocou e todos estavam muito bem preparados, fizeram grande partida, e isso deixa o grupo, acho que, ainda mais qualificado, né? Porque aí mostra a cobrança, não mostra uma acomodação da parte de quem está jogando, independente de quem tem feito gol, quem não tem feito. Eu acho que isso mostra o quão o grupo está qualificado, assim, feliz. Mas uma reta final dessa, acho que a gente ganhou muito depois do jogo do Palmeiras. Eu falo pelo pré-jogo, pelo nosso fechado na roda, e mais ainda pelo pós-jogo. Porque quando vira a escalação, eu tenho certeza que muitos questionaram a escalação do Adilson e acharam que a gente ia tomar um baile, né, podemos dizer assim, do Palmeiras. E, pelo contrário, até o gol ali deles, a gente ficamos ali atrás sofrendo um pouco, mas depois eu acho que a gente teve um domínio maior ainda do jogo, sendo em vista que o melhor em campo foi o goleiro deles. Então já tem a cara hoje do Adilson, ele só precisaria de mais tempo para trabalhar, né? Tem umas semanas mais abertas, que ele vai ter isso depois dessa semana, né? Ele consegue ter uma semana até o jogo da Chapecoense, então ele consegue implementar mais coisas, ter mais tempo de treino, e depois mais uma semana para o jogo do São Paulo. Infelizmente já está no final da temporada, né? Não tem como ele ter muito trabalho, mas já tem muita coisa, muita filosofia dele aqui, eu acho que não tem transição, e sim já coisas do Adilson. Ô, Galhardo, pelo que você já fez, você tem um respeito, né? Você tem o carinho do torcedor do Ceará. Numa reta final como essa, como você falou muito bem, cada jogo é uma decisão. Qual o papel fundamental do torcedor a partir de quinta-feira diante do Internacional, Galhardo? Olha, o que eles têm feito todos os jogos, né? Lotado o estádio, nos apoiado, cantado, eu acho que é o mais importante. Quando a gente joga junto, né, arquibancada e campo, né, jogadores e torcida, é muito difícil a gente ser batido aqui dentro. Tivemos alguns tropeços, coisas que não são normais, né, exceto a vitória para o Flamengo aqui dentro, que é um time que tem jogado igual dentro e fora de casa, independente do time que enfrenta. Eu acho que a gente tem feito bons jogos, mas, como eu disse, chega em momentos que você não precisa fazer bons jogos, você tem que vencer. O importante não é jogar, e sim ganhar. Contra o Fluminense nós fizemos um primeiro tempo muito bom, mas fizemos o segundo tempo um pouco abaixo. Sofremos, mas soubemos sofrer. Porque você vai lá no último minuto e mata o jogo, ganha de 2-0. Eu acho que o mais importante disso tudo são os 3 pontos. Você quer ir no estádio e quer ver um bom jogo, obviamente. Mas você prefere ver um bom jogo e perder, empatar, ou você vê um péssimo jogo do seu time e ganhar? Então, tem momentos que a gente precisa saber jogar o jogo. E eu acho que o Ceará está com a cara da Adilson por isso, por a gente estar conseguindo jogar os jogos que são necessários. E passa por essa semana tudo que a gente pensa aqui. Desde quando a primeira entrevista que eu dei, que eu pensava em coisas maiores, que era a questão de Sul-Americana, passa por essa semana. Se a gente vai querer realmente brigar embaixo ou se a gente vai querer brigar em cima. Galhardo, eu sei que você não quer falar muito sobre a arbitragem, sobre a questão da polêmica e tal em si, mas eu queria saber de vocês como é que foi o sentimento. Mais uma vez, algo que deixou vocês muito chateados em campo, né? Deu para perceber. E você sempre sendo um cara que chega para conversar com o árbitro, para enfim, conversar também com o restante do elenco. Como é que foi o sentimento de, mais uma vez, não ter um gol confirmado no Brasileirão e, mais uma vez, um assunto que gerou polêmica, né? Até agora está se falando sobre isso. Sim. Olha, não tem problema nenhum em falar sobre. Se fosse só aqui, como tem reclamado alguns times, o Nordeste é o Nordeste, mas eu tenho visto em outros clubes também sofrer no Sudeste, no Centro-Oeste. Então, a questão não é uma máquina perfeita, é um ser humano. Eu disse isso após o jogo. É um ser humano que coloca as linhas. Não é uma máquina que tem um lance e ela vai lá sozinha e faz. Então, quando depende do ser humano, infelizmente vai ter erro. Nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos, nós estamos ali, tem a questão de ver acontecer uma falha.
E, infelizmente, são coisas milimétricas, né? Quando você tem uma coisa muito... Antes que não tinha o VAR, que tinha 1 metro, 1,5 metro, era justificável. Agora, coisas que são milimétricas, a gente fica triste, porque você empatar com o Palmeiras, a gente manteria uma sequência de 4 jogos sem perder, entraria na semana mais importante, ainda mais confiante pelo jogo que fez, pelas pessoas que foram solicitadas, né? Os jogadores foram solicitados, mas que tem que ser... A gente pode dizer, tem que rever assim, os conceitos? Tem. Então, eu já vi o Vasco reclamando em coisas que eu achei que estava certo, eu já vi o Flamengo reclamar coisa certa. O próprio lance aí do rival agora realmente é uma questão de discutível, né? E o nosso lance, posso dizer outros milhares de coisas. Agora, o Corinthians questionou o pênalti no Arrascaeta. Cara, que eu acho que é pênalti, porque, no mínimo, imprudente, né? É imprudente. Então, são lances que vão ser sempre discutidos, mas quando depende do ser humano, infelizmente vai ter isso. Agora, você tem... Antes, quando não tinha um VAR, a gente olhava sempre a foto, né? Aquele tiratema que passavam pra gente na televisão, e ali você conseguia ter uma noção. Naquela ali, só na foto, é visivelmente que ele tem condições totais de posição para poder fazer o gol. Então, falar mal, a gente vai ser punido. Eu quero jogar, então eu não posso falar mal, mas também entendo que são seres humanos ali. Eu só acho que eles têm que estar um pouco mais preparados, porque, infelizmente, nós, quando fazemos alguma besteira dentro de campo, acenando para a torcida, uma comemoração, nós somos cobrados, né? O Gabigol pega um cartaz, ele levanta lá e ele vai ser julgado porque não pode. Mas o árbitro, quando erra, ele não vai justificar, ele não vai ser punido. Isso é a pior coisa que tem. Galhardo, tem um cenário melhor do que quinta-feira, Castelão, à noite. Você falou que 9h40, 9h30, que está comemorando uma vitória, mas comemorar uma vitória voltando a marcar, tem um cenário melhor do que esse aí? Olha, eu tô pensando nisso tem bastante tempo, né? É o meu maior jejum no ano, né, de gols. Maior tempo sem gols, então é ruim. Depois que você pega o gostinho de fazer gol ali, né? Todo mês está fazendo gol, cada 2, 3 jogos fazendo gol. Você pega esse gostinho, você quer continuar, né? E nós sabemos que o futebol tem a fase boa, tem a fase ruim, que é uma roda gigante, né? Então, posso dizer que eu estou passando por um momento ruim, mas a roda está começando a subir. Então, que seja essa semana que ela comece a engrenar de uma forma positiva para que eu possa ajudar meus companheiros. A questão não pessoal de querer ser o maior artilheiro do Ceará, mas sim em prol de ajudar meus companheiros. E, obviamente, tem a questão de tirar, né? Fazer o gol, vou tirar essa nhaca que está aí para poder comemorar com os companheiros, com a torcida. Mas, independente do gol, já falei, se eu não fizer mais nenhum, a gente conseguir nossos objetivos aqui, não tem problema nenhum. Mas eu vou trabalhar para que eu consiga ajudar com gols, assistência, para que as vitórias aconteçam. Ô, galera, falar em assistência, como é que aquele lance lá pela esquerda que você cruzou na medida para o Samuel Xavier, aí você diz, agora é o gol. Como é que foi aquele momento? Olha, a gente vai comemorar, né? Eu quase comemoro até antes do tempo, porque... Era a única forma dele pegar no chão, né? Tanto que ele se joga, é um goleiro de seleção, excelente goleiro. É muito difícil você criar chances no futebol, eu já disse isso anteriormente, né? Às vezes jogar bem é uma coisa, agora você jogar e criar oportunidade de gol é outra. A gente não tem sido tão efetivo quanto as chances a gente cria, mas a gente tem feito a coisa mais difícil do futebol, que é criar oportunidade de gols. Então... aquele momento ali a gente espera o gol pelo empate para poder comemorar, vibrar, e eu acho que se a gente empata o jogo naquele momento, a gente acabava crescendo ainda mais, né? Porque o Palmeiras ia querer se lançar, tá brigando pelo título, sabe que qualquer ponto perdido para eles é praticamente entregar os pontos, né? Pela briga, então eu acho que a gente ficaria mais próximo de fazer o segundo do que de tomar. Então, parabenizar o goleiro, que o Everton fez uma grande defesa, não só nesse lance, mas do Leandro, do Bachola, na defesa do pênalti, pela grande partida que fez. E o Mano, acho que falou isso, né? A gente sempre procura ver depois o pós-jogo. Ele deixou isso bem claro. Galhardo, você falou da questão da semana ser importante, né? Talvez esses próximos 2, 3 jogos importantíssimos para definir se o Ceará briga um pouco mais acima ou se briga lá embaixo, né? Foram, inclusive, palavras suas que eu assino embaixo. É correto, é isso aí mesmo. E passa pelo jogo do Internacional, que eu acho que é o primeiro, é o primeiro desses jogos, desse trio de jogos. E vencer, aí sim eu entendo que vencer o Internacional abre caminho para isso que você falou, da equipe talvez brigar lá um pouco mais em cima, com um pouco mais de respiro em relação à zona de rebaixamento. O que o Ceará
já foi perguntado para você, precisa fazer contra o Internacional. Eu queria te perguntar isso, colocando um adendo. Cada jogo, cada adversário tem sua especificidade, né? O que você acha que será precisa para vencer esse Internacional? Gol. Quanto mais gol, melhor, né? Porque tem o VAR hoje, a gente não sabe, né? A comemoração do Marinho, inclusive, eu achei muito pertinente, achei muito engraçado, porque hoje o VAR, eu acho que ele veio para atrapalhar o futebol, porque é o ápice do futebol, é o gol, né? A comemoração tanto da torcida. E hoje, cada gol, por mais que você vai comemorar, você não sabe se ele vai ser validado ou não. Então você fica com aquela questão assim, aquela sensação, um misto de sensações, comemora ou não comemora. O Bergson, coitado, fez gol com o Avaí, teve que ficar esperando. Fez gol contra o Fluminense, tem que ficar esperando. O gol só é legal quando você faz um gol de pênalti ou quando é um lance muito isolado, que mesmo assim você vai ter que esperar todas as revisões, né? Mas fazer um grande jogo. Eu acho que o torcedor mais uma vez vai lotar o estádio. Eu tenho certeza que o Adilson é um cara que estuda muito a equipe adversária, né? Ele tem mostrado isso jogo a jogo, que ele tem feito substituições e feito alterações antes dos jogos de acordo com o adversário. Então, tenho certeza que hoje ainda precisa descansar quem jogou mais tempo, mas a partir de amanhã e quarta ele já vai colocar o que ele pensa em mente. E, obviamente, a gente tem que ser efetivo. Coisa que a gente tem conseguido melhorar, né? Não ser 100%, mas tem melhorado bastante. Tem criado as oportunidades de fazer. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter chance contra o Internacional e a gente tem que fazer. Eu acho que o principal de tudo é parar de sair atrás, né? A gente tem saído muitos jogos atrás e depois que você toma o gol, o futebol acaba que todos os times acabam se fechando muito. Fica mais complicado de você entrar, Então, que a gente consiga fazer o gol, até porque não me lembro aqui, nos últimos 10, 15 jogos que a gente saiu na frente, aí a gente ter tomado viradas, né? A maioria dos jogos que a gente começou vencendo, a gente ganhou os jogos, na pior das hipóteses empatamos. Então, que a gente consiga fazer um bom jogo e que as nossas chances a gente consiga defini-las em gol para que possamos ter uma tranquilidade maior. Valeu.